Glória a Deus. Peço que a igreja abra a Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Todo mundo já encontrou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Amém. Podem sentar. Hoje eu quero falar um pouco para vocês sobre a nossa língua. E falar sobre a língua é um assunto muito complexo. Tem muitos versículos, muitas orientações na Bíblia sobre a língua, sobre a nossa palavra, sobre o que sai da nossa boca, o que tem jorrado da nossa boca. E nós precisamos pensar e meditar na palavra do Senhor quanto a isso também, quanto às nossas palavras. No livro de Tiago, capítulo 3, nos diz que a nossa língua tem poder. Então, o que nós temos falado, o que nós temos proferido, né, dentro da nossa casa, em qualquer ambiente que a gente esteja, lembrando que a gente é um cristão, né, e o Senhor, Ele nos orienta: a morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Nós vamos comer desse fruto que sai da nossa boca, né, seja fruto bom ou seja fruto ruim, a gente vai colher esses frutos. E o que nós temos falado dentro da nossa casa, muitas vezes, em meio a situações tão complicadas, difíceis, aí é que a gente profere, né, coisas ruins, a gente profetiza coisas ruins muitas vezes. Eu não estou falando aqui que a gente tem que colocar uma venda nos nossos olhos e fingir que não tem problema, que nada acontece, porque a gente sabe que a gente passa por aflições, mas, na verdade, a gente precisa rever o nosso posicionamento, as nossas palavras, porque o Senhor, Ele já nos orientou que a gente ia passar por aflições, por momentos difíceis, por situações complicadas. Mas o que a gente fala em meio a essas situações, em meio a situações difíceis, né? Em meio a desertos, né? Eu acho legal, assim, que cristão, quando ele está passando por uma luta, né, ele fala muito deserto, 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 né? Então, o que a gente tem falado, né, quando a gente está lá no deserto, né? Então, nós precisamos estar atento às nossas palavras. Lá em Mateus, capítulo 12, versículo 37, nos diz assim, olha: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, o que a gente falou, sabe, seja da gente mesmo dentro da nossa casa, seja de outra pessoa, seja de sei lá quem que você falou, você vai prestar contas com o Senhor. A palavra, ela é clara, né? No versículo anterior, que é o 36, nos diz assim, ó: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Uma palavra ociosa é uma palavra inútil, que às vezes sai da nossa boca, e nós precisamos estar atentos quanto às nossas palavras. O Senhor, Ele nos orienta quanto a isso, né? E lá no Salmos 141, versículo 3, o salmista, né, ele nos diz assim: põe, Senhor,
uma guarda minha boca, guarda a porta dos meus lábios, né? O salmista, ele falava isso para o Senhor, e nós também precisamos falar isso também para o Senhor. Põe, Senhor, cada listinha dessa que tem, né, na nossa boca, põe um guarda para mim não falar coisas ruins, para não falar besteira, para não profetizar coisa ruim, porque eu vou dar conta daquilo que eu falei depois, sabe? Seja a coisa boa ou ruim que você falou, ou de alguém, ou de você mesmo, a gente vai dar conta. Lembrando que você é uma obra-prima do Senhor. Então, quando você fala mal de você mesmo, você está falando de uma obra que o Criador fez. Então, não fale mal nem de você mesmo, e muito menos de outra pessoa. Então, nós realmente precisamos estar atentos, porque é muito sério. Então, também lá no Salmos 19, versículo 14, diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Então o salmista, ele fala assim: Senhor, que as palavras da minha boca, Senhor, possam ser agradável a ti. Então nós realmente precisamos pensar sobre o que a gente tem falado e pedir ajuda para o Senhor. Quando o salmista, ele fala, né, assim: põe, Senhor, guarda na minha boca, ele está pedindo ajuda para o Senhor. E muitas vezes a gente veste uma capa de santidade, uma capa de crente, um linguajar de crente, mas na verdade, muitas vezes a gente está falando, profetizando coisa ruim, falando mal do irmão. Então, nós realmente precisamos vigiar e pedir ajuda para o Senhor, assim como o salmista pediu, né? E lembrando, todo mundo pode pedir ajuda para o Senhor. Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, pedia. Imagine eu e você, que a gente está buscando, né? Então, nós realmente precisamos. E que nessa noite você saia daqui com um posicionamento diferente, com um pensamento diferente, sabe? De profetizar coisas boas, de falar coisas boas dentro da sua casa. E seja um crente, profetize em nome de Jesus, né? Então, vamos fazer completo, não falar somente coisas boas, mas profetizar em nome de Jesus, porque Ele tem poder para nos mudar, para mudar qualquer situação, porque Ele é poderoso, né? Então, guarde essa reflexão em seu coração hoje, se de tudo que eu falei aqui, que eu falei tantos versículos, né? E você pode pensar assim: Josi, eu não vou lembrar. Lembre-se que você vai... Só lembra disso, que você vai prestar conta de tudo que você fala. Aí você vai... é verdade. Então você vai começar a falar, profetizar coisas boas na sua casa. Amém. Obrigada.